Olá, Sandro Baraldi aqui, mais uma vez para estar conversando com vocês. Hoje eu vou estar falando a respeito de movimentos sociais e conselhos de direitos, né? Como funciona os conselhos de direitos, né? Mas antes de tudo eu quero contar um pouquinho da minha história, né? Eu comecei a trabalhar com movimentos sociais na década de 90, no século passado. Eu estava na faculdade e na faculdade eu entrei no estágio. E dentro desse estágio a gente fundou uma ONG chamada NEPS, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Sexualidade. E era o professor Fernando Teixeira. Eu dentro dessa ONG era o único heterossexual. Tinha duas bissexuais. O Fernando assumidamente estava casado na época, inclusive, né? Não sei como está hoje. Mas eu era a única pessoa que era hétero, como diz hoje em dia, cis, né? Na época não se usava essa expressão. E a gente participava mensalmente das ONGs, dos fóruns paulistas, ONG AIDS e ONG AIDS, né? Então a gente trabalhava dentro desse movimento social. Cabe ressaltar que a AIDS ela surge na década de 80 e provoca várias mortes, né? Entre elas Cazuza, Renato Russo, enfim. E dentro desse movimento, dentro desses fóruns, eu participei, né, das reuniões que deram início à parada do orgulho gay. E dentro desse movimento, né, então assim, só para você ter ideia de como faz tempo já que eu trabalho com isso, e trabalho também tanto na qualquer temática, eu não tenho preconceito, quanto a um, quanto a outro, e tenho um conhecimento de fato sobre o que é um movimento social, né? Não estou falando o que eu acho, estou falando que eu tenho conhecimento de mais de 25 anos de trabalho árduo, de estudo, né? Tanto na área de psicologia, quanto na área de assistência social, quanto na área do terceiro setor. E aqui cabe um parênteses muito importante, que é a Lei 13.019. A Lei 13.019 ela vem para regulamentar o terceiro setor. O que é o terceiro setor? O terceiro setor é aquele setor que trabalha sem fins econômicos, ou seja, ele não tem um fim de enriquecimento, ele tem um fim para transformar a sociedade numa coisa melhor, né? Então, assim, a Lei 13.019 você vai trabalhar com clubes de futebol, com ONGs, com associações. Então, ela não visa o enriquecimento das pessoas. O trabalho que essas pessoas desenvolvem é pago? É pago. Só que, assim, é um erro falar sem fins lucrativos. Porque toda instituição ela tem que visar o lucro. Por exemplo, quando ela faz uma campanha de pizza, faz uma camiseta e coloca um slogan para vender, para ter lucro, para quê? Para manter essa entidade. Então a entidade ela tem que ser mantida através do lucro. Então, sem fins econômicos e não sem fins lucrativos, né? Então isso aí tem que ser bem claro. É uma diferença que muita gente não entende isso. Mas onde que eu quero chegar? Eu vou ser bem sucinto, né, na questão dos conselhos de direitos. Existem dois tipos de conselho de direitos. Existe o conselho deliberativo e o conselho consultivo. O deliberativo, muitas vezes, por que difere os dois? O consultivo ele é mais para pegar opiniões, o que um determinado grupo acha daquelas opiniões, né? Então é um grupo para se ouvir, né? É um grupo para ser ouvido, né? Diferente do deliberativo. O deliberativo, né, tem duas diferenças básicas. Uma, ele é feita normalmente por especialistas, pessoas que têm estudo aprofundado na área, né, como o Conselho da Assistência Social, o Conselho do Idoso, o Conselho da Criança e do Adolescente, e são pessoas e assim outra coisa que diferencia, né? Esses conselhos, Fundeb, né, aliás, né, que tem o fundo, né, o Conselho da Educação, o Conselho Deliberativo, ele tem normalmente fundos, então são recursos, né? Então, quando o Conselho delibera, quando o Conselho tem um fundo, tem que ter uma certa expertise, tem que ter certo conhecimento realmente daquela política pública. E não é à toa que esses conselhos têm quando eles deliberam, não tem como a prefeitura, ou o governo, ou o estado, né, ou a federação ir muito contra, a não ser que ele tenha um argumento muito bem elaborado.
Porque se um especialista, se um grupo de especialistas faz uma argumentação falando que aquela órgão, né, a prefeitura ou o Estado tem que fazer aquela política pública acontecer daquela forma, tem que ter um argumento muito forte para ir contra, né? Diferente do consultivo. O consultivo é mais para ouvir, né? Então são esses dois tipos de diferença que tem que ficar bem claro. Bom, vamos lá. O conselho consultivo, ele muitas vezes ele perde força com o tempo. Vou dar um exemplo aqui no nosso município, aqui em Olímpia, né? Aqui em Olímpia é muito difícil fazer o conselho dos deficientes funcionarem de forma efetiva porque não tem recurso. Então, as pessoas que trabalham nas ONGs, que trabalham nas associações, tipo a PAI, tipo a DOA, né, elas preferem gastar a energia necessária para arrecadar dinheiro do que para ficar discutindo políticas públicas realmente de fato. Não que não seja necessário discutir políticas públicas, é fundamental. Né? É fundamental a gente ter políticas públicas que melhoram a vida do deficiente, que melhoram a vida da pessoa que é LGBTQI+, entendeu? Então a gente tem que discutir essas questões. Só que a gente tem que fazer um caminho certo, dentro da lei 13.019. Né? Então, né, vamos lá. Eu sou contra a criação de conselhos consultivos. Né? Por exemplo, aqui em Olímpia a gente tem alguns conselhos que não fazem sentido para mim, que trabalho com defesa de direitos desde a minha criação. Sempre trabalhei com defesa de direitos e gosto de fazer as coisas da forma correta. Tá? Então não sou contra o movimento, não sou contra as pessoas lutarem por isso. Eu só acho que não é feito da forma correta. Não é porque colocou no papel que a coisa vai funcionar. Entendeu? Primeiro tem que se organizar. Primeiro tem que criar pessoas, fomentar pessoas que estejam realmente querendo discutir aquilo, querendo fazer essa política funcionar, para depois começar a fazer o conselho. Né? Por exemplo, o Conselho da Igualdade Racial. Não tem ONGs em Olímpia, não tem associação em Olímpia que defenda esse direito. O Conselho da Mulher. É importante discutir tanto a questão da igualdade racial quanto a questão da mulher. É importantíssimo discutir isso. Só que não tem sociedade civil organizada para fazer isso. Não tendo sociedade civil organizada, não vai funcionar o conselho. Você pode criar milhares. Né? Eu até brinco, vamos criar o conselho do donos de boteco. Né? Pode funcionar até mais do que um conselho de mulheres, porque, assim, não estou dizendo que vai funcionar, mas assim, os usuários vão se empenhar mais em manter o boteco aberto do que as mulheres, porque a gente não tem clube de mulheres. Né? E a gente tem um boteco em cada esquina. Só para dar um exemplo, né? É uma piada, né? Eu coloquei uma piada, mas não quero ofender ninguém, tá? Só quero mostrar a realidade. Né? Não que tenha um conselho de bares e tudo mais. Né? Não é banalizar a coisa, mas simplesmente para dar um pouquinho mais de humor. Explicar as coisas da forma como tem que ser mesmo. Né? Os conselhos deliberativos, né, que tem o fundo, por exemplo, da assistência social, o do idoso, o da criança e do adolescente, que tem o FIA, né, que é o fundo, eles têm um interesse maior, porque essas entidades que participam fazem projetos para pegar esse recurso que a população paga com imposto de renda, né, destinam parte do seu imposto devido para essas ações, o que é muito salutar. As pessoas têm que entender que um conselho, né, não tem nem sempre ele tem esse poder do que se fala lá realmente se transformar em lei. Se ele for consultivo, não tem esse poder. Então, né, o que as pessoas LGBTQI+, querem realmente de fato, é totalmente legítimo. Não tem como negar isso. Vocês estão corretos de fazer essa luta, só que tem que fazer da forma correta. E eu estou disposto a ajudar vocês, eu me coloco à disposição de vocês. Só que eu vou me colocar com uma forma consultiva. Se querem de uma forma consultiva, eu vou fazer gratuitamente. Né? Se vocês me consultarem, eu vou dar todo o conselho que eu precisar de dar para vocês, sem cobrar nada. Agora, se quiser uma assessoria profissional, eu posso fornecer também. Aí vai ser cobrado. Porque é um serviço, é um trabalho que eu vou fazer. Eu posso escrever estatuto, enfim. Eu posso participar de uma forma efetiva nessa luta, né? Desde que seja pago. Porque quem trabalha de graça é relógio. Agora, conselhos eu posso dar. Pode me chamar, pode conversar. Estou disposto, estou aberto. Tá? Eu conversei com a Alessandra Bueno.
ela não entendeu o que eu estava querendo fazer, por isso eu comentei na postagem dela, e eu acho que eu fiquei devendo fazer esse vídeo para explicar como que funciona realmente. Bom, só vocês terem uma ideia da minha história de vida, eu participei do início da primeira reunião que culminou na parada do orgulho gay. Então, assim, eu não tenho preconceito nenhum contra isso, né? Eu estava lá em 1998, na Praça Charles Miller, no hotel lá, se não me engano, foi na FAAP, né? E no hotel não, no prédio da FAAP, né, da faculdade, numa sala discutindo e deliberando sobre como seria todo esse processo e por que surgiu a parada do orgulho gay, que não tem nada a ver com esse carnaval fora de época que é hoje, né? Era uma luta pela vida que a gente tinha, era uma luta social, tinha um motivo de fato, não que hoje não tenha motivo, mas assim, principalmente a parada LGBTQI+, eu tenho essa crítica, porque ela perdeu o objetivo de ser uma luta social, realmente de fato, né? E não que eu não ache que o LGBTQI+, não tenha que ter essa luta, tem que ter essa luta, sim, mas não essa só para ser um carnaval fora de época, a pessoa, uma briga de egos que muitas vezes aparenta ser todo esse movimento, né? Eu acho que ele tem que ter mais foco e menos egoísmo, né? Então, eu não estou querendo ofender ninguém, não estou querendo briga com ninguém, muito pelo contrário, estou aqui para ajudar, para colaborar para o crescimento dessa causa. Se vocês quiserem me ajuda, é lógico. Eu não estou aqui para criticar ninguém, muito pelo contrário. Estou aqui para ajudar. Um grande abraço, uma boa Páscoa para todos, Deus abençoe todos vocês e fiquem com Deus.